E aí, galera diferenciada, paz do Senhor, como vocês estão? Nós estamos hoje no nosso segundo podcast. E se você não é inscrito no nosso canal, nossas redes sociais vão aparecer aqui embaixo, @OasisCelebrarte no Instagram e no YouTube Quadrangular Iobim. Então, se você não é inscrito, desde já eu gostaria de pedir o seu like, pedir que você se inscreva, compartilhe com todo mundo para você não perder nenhum vídeo nosso, nenhuma live também no domingo dos nossos cultos. E hoje nós estamos com mais um convidado especial, né? Nós estamos com ele, com o Samuel. Ele faz parte do grupo de jovens. Eu quero tentar trazer também os jovens do nosso grupo para poder gravar aqui, para poder contar o seu testemunho. Na verdade, eu ia falar assim, tem muitos jovens que têm testemunhos incríveis, mas na verdade todos os jovens têm uma história para contar. Todos nós temos uma história para contar do nosso encontro com Jesus, de como Jesus muda e transforma as nossas vidas. E hoje ele vai contar um pouquinho sobre a história dele, sobre a trajetória dele. Deixa eu falar, para quem não sabe, nós temos mais de 15 anos de amizade, então já se tornou mais irmandade. E hoje ele vai contar aqui um pouco do seu percurso, da sua trajetória, como todos os participantes contam. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sinta-se à vontade no nosso podcast. Está nervoso, garoto? Mais ou menos, um pouquinho só. Nunca deixe de ter um nervosinho, né? Me disse frio na barriga, mas tudo bem. Mas isso, se apresente para o pessoal de casa te conhecer mais. Então, galera, eu me chamo Samuel Queiroz, como todo mundo já me conhece, a maioria, quem não me conhece ainda, eu me chamo Samuel. Eu sou morador aqui de Iobim mesmo, eu faço parte da igreja do Evangelho Quadrangular aqui, do grupo Oasis, né? Vai continuar. Do grupo de jovens Oasis. Queria agradecer a Diana pelo convite, né, de estar aqui fazendo esse podcast hoje, agradecer ela pelo convite, por todas as pessoas que estão por trás também desse evento. Aparece aqui, professor, sabe? Aparece aqui, tem uma câmera bem diferente hoje. Dá um tchauzinho, pode ir agora, amigo. Agradecendo muito pelo convite, né? É isso, vamos bater um papo. É isso, vamos bater um papo que legal. É isso aí. Bom, Sam, o que eu costumo sempre perguntar para os participantes, para as pessoas que vêm aqui na entrevista, é sobre a trajetória. E hoje, eu acho que você não sabe, mas eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Não sei se você viu. Abri uma caixinha de perguntas no Instagram e o pessoal fez algumas perguntas para você. Mas antes, tem umas perguntas aqui que já é a pergunta que eu faço no começo do podcast, né? Que é sobre a trajetória. Por exemplo, aqui já tem algumas perguntas de alguém. Deixa eu ver. Quando foi que você teve um encontrão com Jesus? Só que isso aqui eu vou fazer para você depois. Mas desde já eu gostaria de saber como foi sua trajetória, se você já vem de um lar cristão, como aconteceu. Então, eu não vim de um lar cristão, a minha família, parte de mãe, não vem de um lar cristão, são quantas pessoas que têm assim, um processo com Jesus, mas quando eu era criança, quando eu tinha uns 8 a 9 anos, eu costumava ir na igreja com a minha mãe, né? Meu pai ia a alguns cultos assim, mas depois acabou que aconteceu algumas coisas assim, na família e eu não tive o processo de crescer na igreja. E aí eu meio que saí por um tempo e depois que eu tive ali, acho que estava com 16 ou 17 anos, não lembro muita data porque eu sou meio ruim de data, mas eu acho que eu tinha uns 17 anos que eu vi pessoas da minha outra família estava tendo aquele processo com Jesus, estava começando a conhecer Cristo, né? Estava naquele processo ali, e foi aí que eu vi que era para mim também, eu vi que Jesus era para mim também. E aí, minha tia, minhas primas, todo o processo ali, eu via Cristo em elas, eu via Jesus assim, na vida delas, e eu queria muito aquilo, eu ansiava muito por aquilo, eu desejava fazer parte também assim, de Cristo, eu queria muito. E foi que eu fui me interessando, fui vindo aos cultos, vinha um culto, vinha outro. E aí teve um dia que eu vi que era aquele dia, eu fiquei esperando, né? Eu vi que era aquele dia mesmo, que era o momento de eu entregar verdadeiramente a Cristo. Era o momento assim, de eu entregar minha vida a Jesus. E foi um processo assim, bem difícil para mim, porque eu não vim de um lar cristão, a minha família, a maioria tem a parte que é da igreja, mas tem a parte que não é. Mas foi muito bom para mim isso, por ser uma das pessoas que conheceram a Cristo na minha família, e foi um processo bacana demais assim para mim. E você se torna agora uma influência. Influência, exatamente. Né?
E eu acho que você já explicou aqui. Tem uma pergunta aqui que diz assim: como foi aquilo ali, como e quando foi o primeiro encontro que você teve com Jesus? Você já falou aqui, né? Foi aqui mesmo, na nossa igreja. É que sim, teve aquele momento de aceitação, assim, aceitar Jesus na frente, levantar a mão, teve aquele momento, só que eu tive realmente a certeza, assim, eu tinha muita certeza, mas foi para afirmar mesmo assim, que eu queria aquilo. Foi durante umas orações que a gente fazia. Eu não sei se você lembra das orações que a gente marcava para fazer quando você era aqui de Joinville. Que a gente marcava orações. Acho que você lembra. A gente marcava fazer umas orações e foi um momento desse que, tipo, eu tive realmente a certeza que eu tive um encontro realmente com Jesus. E foi uma experiência assim, incrível. Bastava só agora anunciar em público, anunciar né? em público. Foi o que aconteceu. Eu vou ler as perguntas logo, né? Porque aí as perguntas vão rendendo assunto. Eu já li sobre a sua caminhada. Aqui perguntando como e quando foi o primeiro encontro que você teve com Jesus, você já falou. Na questão, que perguntaram sobre um encontrão. Esse seria um encontrão, né? Que você teve com Jesus. Realmente. No caso. Essa pergunta que você já respondeu também, pergunta se ele já tinha sido de outra igreja antes da quadrangular. Que nunca foi, né? Não. Pra ter assim, pra ser firme mesmo, eu nunca fui de nenhuma igreja. Minha primeira. Do assim, mundão. Eu não era do mundão, entendeu? Mas eu não era da igreja, então significa que eu era do mundão. Mas, assim, a minha primeira igreja que eu tive, assim, essa firmeza, foi a igreja quadrangular, né? Igual eu falei, eu ia quando era criança, mas aquele negócio de criança, né? Os pais vão, a gente vai também. Mas agora, depois da minha adolescência, da minha juventude, foi a igreja quadrangular. Eu tenho uma pergunta pra você, antes de ler essas perguntas aqui. Eu não sei se tem uma pergunta aqui que é parecida. E assim, pra nós, que eu não vim de um lar cristão. Você conhece minha trajetória, bem grande. Então, assim, pra gente, já tem quanto tempo você tá na igreja? Tem 4 anos, de 4 a 5 anos, eu acho. 4 anos. A gente não tem tanto tempo de igreja, certo? Mas ao mesmo tempo parece que você tá. É uma mistura de uma eternidade. Parece que você vive uma eternidade com Cristo e ao mesmo tempo é pouco tempo, né? Mas que Ele faz, parece ser uma eternidade que você vive com Ele. Para nós, principalmente sendo jovens, qual a maior dificuldade que a gente tem sendo recém-convertido? Qual a maior dificuldade de um recém-convertido? Assim, como eu disse, eu não era uma pessoa muito de estar no mundo, de provar as coisas do mundo, entendeu? Mas a minha maior dificuldade dentro da igreja, assim, em relação ao mundo não, como é que eu posso falar? Era me colocar no meio das pessoas, era, tipo assim, conversar com as pessoas, me colocar ali à disposição. Eu tinha muita dificuldade eu era muito fechado, você sabe, né? Eu tinha muita dificuldade de me turmar com o pessoal, principalmente com o pessoal do grupo de jovens. Eu tinha essa dificuldade aqui, era muito grande. Mas em relação às coisas do mundo, eu tinha algumas dificuldades em relação a isso. Eu, de vez em quando, assim, eu gostava de sair um pouco, mas participar das coisas do mundo, mas eu não era fixo, assim, eu nunca fui. Mas eu tive algumas dificuldades, sim, em relação a isso. A gente tem, né? A maioria das pessoas tem essa dificuldade mesmo em relação às coisas do mundo. Principalmente por, tipo assim, a minha família não ser muito da igreja, eu tinha essa dificuldade de falar assim, a minha família não tá, por que eu tô? Então, a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, foi que eu realmente, as vontades do mundo já não me interessavam mais, já não faziam mais parte do meu cotidiano, então, para mim foi muito Aqui tem uma interessante. pergunta parecida com a minha. O que foi mais difícil de deixar quando aceitou Jesus? Você lembra de algo específico? Algo específico? Você disse que não tinha tanto envolvimento. Eu não tinha muito tanto envolvimento. Eu gostava de sair assim, em algumas festas, entendeu? Eu gostava de sair um pouco, e quando eu me converti, eu sentia falta de sair com as pessoas que eram lá de fora do mundo. De alguns hábitos, né? De alguns hábitos, assim, de festas assim, do cotidiano. Eu tinha muita dificuldade nessa parte. A câmera tá dançando ali atrás. Mas enfim. A dificuldade de ver meus amigos que eram do mundo sair pra festa e eu não poder sair. Mas foi essa dificuldade mesmo, de ver as pessoas fazendo e eu não poder fazer. Mas depois que
eu comecei a conhecer Jesus melhor, essas vontades Muda, normais né? mudam. Muda. Essa pergunta que eu acho que eu já fiz, essa também já. Aqui perguntaram 2 vezes sobre o seu encontro com Jesus, mas você já respondeu. Tem uma pergunta aqui bem interessante, viu? Você deve saber quem é. Como as pessoas o veem? Para quem não sabe, Samuel é um empreendedor. Empreendedor. Tá começando aí no ramo do marketing. É isso? E uma pessoa que tá aí também, que é um empreendedor também, fez uma pergunta para você. Como as pessoas o veem sendo um empreendedor cristão? Assim, eu acompanho muitas redes sociais de pessoas que são cristãos também, que são Eu cristãos tô por fora e disso. são empreendedores também. E assim, pra mim, eu sei que a gente tem que conciliar sua vida com Cristo e sua vida de empreendedorismo, que é um Trabalho, né, na verdade. É um trabalho que você quer. Desculpa. Toda semana é isso, quando um cachorro é um passarinho, você tá ouvindo? Tá saindo, parece uma ninhada de passarinho aqui em cima, mas enfim, continuando. Como eu estava falando, é um trabalho que você faz e assim, comigo, eu carrego isso comigo e a maioria das pessoas que são evangélicos também carregam, que você nunca pode colocar nada acima de Cristo. Então, a partir do momento que você trabalha e essa parte de empreender, de ter que falar na internet, ter que mostrar o que você faz na internet, às vezes as pessoas acham que a gente pensa mais no... Tem alguém matando a vagabundo. Mas enfim. Tipo assim, as pessoas acham que a gente, só porque a gente é empreendedor, as pessoas acham que a gente coloca o dinheiro acima de Cristo, mas na verdade é isso. Só quem passa por esse processo, só quem faz isso, realmente sabe que a gente tem que colocar Cristo em primeiro lugar de todas as coisas. Todas as vezes que eu estou orando, eu peço a Deus para não deixar eu colocar as coisas, o meu trabalho, o namoro, alguma coisa assim, acima dele, entendeu? Eu sempre peço a Deus para nunca deixar que eu faça isso. E eu sempre tenho colocado Deus acima de todas as coisas, apesar de, tipo assim, Deus não sabe. das nossas dificuldades, das nossas lutas, todos os dias, mas eu sempre coloco Deus acima de tudo, não deixo que essa parte do empreendedorismo me faça tomar meu tempo que eu tenho que ter com Deus. Então, é uma coisa assim que as pessoas veem, mas só que a gente que faz, entendeu? A gente sabe, Deus conhece o coração de cada um, eu tenho certeza disso. Então, eu nunca, essa parte não me atrapalha não. Não. É conciliar mesmo, né? Conciliar, porque assim, é um trabalho, né? Você trabalha, é um trabalho como qualquer outro, então, tipo, você não pode, nem se fosse outro trabalho, você não pode colocar o trabalho acima de Deus. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Deixa eu ver. Acho que eu já fiz isso aqui. O povo fez umas perguntas quase todas iguais. Parecida. Agora eu tenho uma aqui bem legal. O que acha do rap no meio cristão? O rap, esse é um assunto complicado, né? A gente já teve aqui no nosso tema polêmico, né, a respeito da música secular. A gente conversou bastante, a gente pesquisou bastante. Acho que eu não fiz essa parte de música secular. Não. Eu fui um dos grupos que fez. Mas eu acho que a pergunta aqui foi tipo assim, o que você acha, tipo assim, por exemplo, a gente tem hoje vários tipos de hits musicais no nosso meio, certo? Sim. Pop, rock, até MPB, Marcos Almeida. Enfim, e eu acho que a pergunta foi essa, o que você acha do rap no meio cristão? Tipo, usando o rap como uma forma de trazer também sei lá, sobre a Bíblia, sobre a nossa vida, entende? Sobre a nossa caminhada, sobre Cristo. Eu entendi a pergunta. Eu acho assim que, tipo, a música em si, assim, o rap... Eu acho assim que se for alguma música, alguma coisa, assim, exaltando a Cristo, colocando Deus em primeiro lugar, falando da palavra de Deus, eu acho que não tem problema não. Tipo, não pode ser algo... É uma forma de influenciar e levar a palavra de Deus para as pessoas, eu acho. Mas, tipo assim, se for algo que coloca a pessoa antes em primeiro lugar no assunto, eu acho que aí já foge do contexto, entendeu? Tem que ser, se for para ser, tem que ser algo que exalta o nome de Deus, que fala de Deus, que seja bíblico, que esteja na Bíblia. Mas se fugir do contexto, se começar a fugir do contexto em si,
Tem um menino aí. Agora é o menino. Então, Sangue de Jesus tem poder. aí eu já não concordo, entendeu? É minha opinião, eu sei que outras pessoas têm opinião contrária, mas é a minha opinião, entendeu? Claro. Deu pra entender? Mas tem mais uma pergunta aqui. Qual a sua maior dificuldade na sua caminhada cristã? Você já respondeu isso? Você já falou isso? Não. Mas acho que a pergunta foi parecida, foi deixar. No caso agora, qual a sua maior dificuldade constante? Todos os dias, o que você precisa, o que você tem dificuldade para deixar, não sei, para você manter seu relacionamento com Cristo? Deixa eu pensar aqui. No meio, assim, na minha. Depois que Agora, sua vida com. Voltamos dos bastidores. Pode continuar, Sam. Então, tipo assim, como vocês me conhecem, vocês sabem que eu sempre fui uma pessoa muito pessimista em relação às coisas. Com certeza, até hoje, brincadeira. Tô Eu sou brincando. pouco, eu já não tenho. Não, Samuel teve uma época, vou cortar Samuel. Samuel teve uma época que Samuel participa também do Ministério de Dança do grupo aqui, o Celebrate. E Samuel teve uma época nos ensaios que, tipo assim, a gente ia ensaiar alguma coisa, ia fazer alguma coisa e Samuel falava, não dá, não vai dar. Como é que vai fazer isso? Dá vontade de fazer um ensaio assim, mas ele melhorou bastante. Eu não sei se isso seria um pessimismo, não, mas tipo, Samuel era muito pessimista mesmo. Muito. Demais. Só Assim, Deus. Eu sempre fui, igual a Milane falou. Mas hoje em dia Tá eu não assumindo sou. agora, ó, em público. Eu não sou tanto, eu tenho procurado me corrigir. Às vezes eu dou uma vacilada ali, falo igual a Milane falou mesmo. Eu acho que assim, dificuldade em relação assim, a caminhada com Cristo eu tenho algumas, mas eu sempre tentei me corrigir assim, em relação a essas coisas. Mas acho que o pessimismo assim, de achar que as coisas não vão dar certo, de assim, eu vou fazer uma coisa ali, isso não vai dar certo. Eu acho que isso é uma dificuldade para mim, em relação assim, depois de Cristo, assim, eu acho que antes era, mas hoje é menos, entendeu? Não é tão assim, afundado, não é tão exposto no pessimismo, mas eu era bastante, viu? E eu acho assim também que uma das nossas dificuldades, que é a dificuldade de qualquer um na nossa caminhada, é realmente matar as nossas vontades, né? Também. E deixar todos os dias de fazer a nossa vontade, o nosso querer para fazer de Cristo. Isso é muito difícil. Porque, às vezes você quer fazer, por exemplo, você quer muito um emprego e talvez aquele emprego não te favorece na sua vida com Deus. Não vai te favorecer. E você quer, parece que tudo vai dar certo, só que Deus diz um não. Às vezes não é nem pelo fato de não favorecer, parece que tudo é maravilhoso, mas Deus te diz um não. E às vezes a gente questiona muito porque a gente queria a nossa vontade, né? Então eu acho que uma das questões, né, seria essa, de fazer a vontade de Cristo, de viver. De viver as coisas de Cristo. É basicamente isso. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque o povo fez poucas perguntas, porque eu também postei em cima da hora, já em cima da hora, mas teve uma época... Que medo. Teve uma época, Samuel, que eu me lembro, como eu disse pro pessoal, a gente tem bastante tempo de amizade, então a gente se conhece muito. Eu, Jamile, Marina, Camila, você, a gente tem muito tempo de amizade, é um período muito longo, então a gente se conhece. Teve uma época que, eu não sei se foi, Jamile deve lembrar disso, ela tá aqui por trás das câmeras, mas ela deve lembrar. Eu não sei se foi impressão nossa, eu acho que foi antes de você se converter. A gente fala, gente, que Samuel, depois que converteu, até mais bonito Samuel ficou. Jamile tá me dando um likezinho, porque é real, Jesus muda interiormente e fisicamente, eu sou a prova disso. Jamile. Mas realmente é isso. Mas brincadeiras à parte, eu lembro de um período que você, eu não sei se foi depois que você se converteu ou foi antes de você se converter, que você ficava muito em casa. Muito dentro de casa, e isso até preocupou a gente, porque a gente tinha muito receio de você ficar deprimido, porque hoje em dia a gente vê um índice muito grande de jovens depressivos, certo? Então assim, eu não sei se você lembra desse período, que você se isolava muito, não queria sair nem nada,
Você se lembra exatamente o porquê? Se foi depois que você aceitou Jesus ou se foi anteriormente? Se você se sentia vazio ou se foi só impressão nossa? Eu acho que esse período que você citou foi ali bem no começo da... A gente está sem microfone. Olha, gente, cortando aqui. A gente ainda está sem equipamento. Mas eu acredito que Deus vai prover e vai mandar abençoados para como é que fala? Nos patrocinar. Você quer destruir, câmera? Nos patrocinar em nome de Jesus. Mas é isso aí, pode continuar, Simão. Esse que você citou aí foi bem no período pós-conversão. Foi? Foi. Eu não lembro direito. Foi. Bem no iniciozinho ali, depois de ter me convertido. Tá gravando. Tudo ao vivo. Deixa eu ver que eu tô me ligando, né? Foi bem no período ali de pós-conversão, que todo mundo passa por esse processo, sabe o quanto é difícil. E foi a parte que eu falei, que tipo assim, eu queria fazer as coisas que eu não podia fazer, não era legal para mim fazer depois da pós-conversão. Eu lembro desse período mesmo. Foi muito difícil para mim ali. Você se via já entrando em um... Eu não digo numa depressão, mas você se via mais isolado? Você estava vendo que aquilo não era normal? Tava, eu percebi. Eu me sentia vazio ali por não fazer mais parte das coisas do mundo, por não ter mais o prazer de estar lá, de aproveitar as coisas do mundo. Me sentia que eu estava sendo nada, na verdade. É onde Deus começa a... É onde Deus começa a fazer o processo, e logo depois eu citei, né, o verdadeiro encontro que eu tive com Jesus. E foi ali que parece que foi algo planejado de Deus, porque foi ali a partir daquele momento que eu tive aquele encontro realmente com Jesus, que eu fui entender o verdadeiro significado da cruz. Foi assim, eu sei que foi tudo assim, Deus que fez aquilo, foi Deus que teve aquele... Ele esperou, e ali no momento certo, eu tive um encontro com Deus, e foi a partir desse momento que eu comecei a entender realmente o que era Cristo. Né? E o mais legal de tudo isso é que quando a gente fala para as pessoas, é porque eu costumo sempre dizer isso. Minha vontade é de arrancar Jesus de dentro de mim, colocar dentro da boca da outra pessoa, para a pessoa entender que não é sobre só uma religião, não é sobre só ir à igreja, entendeu? Não é sobre ser crente. É realmente essa questão. Quem realmente foi transformado, tem um versículo que diz assim: quem muito foi perdoado, muito ama. Entende? Então, quando você recebe esse caminhão de perdão de Deus sobre você, você consegue amar, você consegue transbordar, e você consegue realmente entender que foi um sacrifício, que você não é para estar no mundo, mas como eu sempre costumo dizer, você é uma criatura que foi criada pelo Criador de todas as coisas, que se afastou do Criador e necessita voltar para o Criador. A criatura não consegue viver sem o Criador. Então, assim, a nossa vontade, eu não sei se é a sua, mas a minha vontade é de, sei lá, você vai falar, gente, não é só sobre religião, sobre ser crente, sobre estar muito tempo. Meu pensamento, eu não sei se você já teve esse pensamento. Meu pensamento antes de me converter era tipo assim, como que uma pessoa consegue passar 15 anos na igreja? Como que a pessoa consegue passar 15 anos? Como que a pessoa consegue... Na verdade, como que a pessoa consegue viver na igreja 3 anos, constantemente, sabe? Sem sentir falta de uma festa, sem sentir... Para algumas pessoas, eu acredito, é até mais tranquilo, mas mesmo assim, tem que deixar alguma coisa. Então, meu pensamento era isso. Como que a pessoa consegue viver tanto tempo dentro da igreja, fazendo as mesmas coisas? Então, tipo assim, é incrível como a verdade realmente abre e tira as escamas dos nossos olhos e nos mostra o sentido do Evangelho. Igual eu te disse, né, foi um processo, a partir daquele momento ali, que eu vim a entender realmente o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito, não só por mim, mas por todas as pessoas naquela cruz. E aí, como você disse, a partir daquele momento que a gente tem um encontro com Jesus, que a gente abre os nossos olhos e que a gente vai enxergar, vai falar, vai ter a certeza que as coisas do mundo não é pra gente, que a gente tem que viver a vontade de Deus, que a gente tem que viver pra Deus.
Isso é o mais importante. Isso é incrível. Você está fazendo umas pausinhas, que hoje, como eu disse para vocês, nós estamos com uma nova câmera girl. Eu não sei se câmera significa homem. Câmera girl. E ela, eu quero agradecer a câmera girl. Quero agradecer pela minha cinegrafista. Acho que é uma boa palavra. Cinegrafista é ótimo. Que está ali atrás, né? E ela não quer mais aparecer, ela apareceu uma vez sozinha. Mas pra quem não sabe também, Samuel agora vai ficar fazendo parte também das edições do nosso podcast, me ajudando na gravação, enfim. Lázaro também continua comigo, né? Então, juntando aí uma galerinha pra me ajudar no podcast. Espero que Deus envie mais pessoas abençoadas pra me ajudar. Amém, igreja? Mas é isso, eu quero te agradecer, Sam, pela tua presença, por ter aceitado o meu convite. Samuel não queria vir, tá? Samuel não queria. Mas como assim? Tava com medo das câmeras. Eu falei, só tem uma câmera e meu celular. E não precisa, elas são bem amigadas. Mas eu quero, brincadeiras à parte, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Eu sei que realmente não é fácil gravar, porque eu fico nervosa. Você já acostumado, né? Eu fico nervosa. Mas eu quero te agradecer. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você volte aqui de novo, depois que um monte de pessoa passar aqui. Eu quero trazer vocês novamente, Manuela, você, contando mais experiências, contando sobre sua trajetória no baixo. Eu quero saber esses novos músicos Vou aí. voltar que já tô aqui embaixo, viu? Tocando baixo. Mas que Deus abençoe. Você é um ser muito iluminado. Eu acredito que você, como a gente falou no início do podcast, você vai ser essa luz da sua família, né? Muita gente ainda precisa ser transformada e muita luz também para outras pessoas aí que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe sua vida. Volte sempre. Se você quer dar tchau, pessoal, pode dar. Queria agradecer, né, primeiramente a Deus, sem nada disso teria acontecido. Me deu pela ideia, eu sei que a ideia foi totalmente assim dela, desse projeto de Deus. Brincadeira, vai. Agradecer pelo convite, realmente eu não queria vir, eu tava com aquele medo assim de aparecer. Eu sou um pouco tímido, não pareço, mas eu sou. Mas agradecer Diana pelo convite, agradecer você que vai assistir esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. A câmera que tá ali atrás faz um gesto assim, não sei o que. Gente, vocês não têm noção, mas a pessoa que tá ali atrás, ela ficou o tempo todinho narrando o podcast, dançando ali atrás, rindo da nossa cara pra gente tem que se segurar. Mas é isso, eu quero agradecer vocês de casa. Não deixe de deixar o seu like. Hoje eu falei pausar porque a semana passada eu falei que não era pra se inscrever no canal. Mas se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com uma pessoa que você ama muito, com geral aí, e continue nos acompanhando no nosso podcast. Deus abençoe, fique com Deus, tchau!